A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Aleluias! Palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, vai falar sobre a mulher cananeia. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele estava passando ali naquelas bandas de Tiro e Sidom, né? Aquele povo que era um povo pagão, aquele povo que não conhecia Jesus, não conhecia o Senhor. Eles tinham o culto deles pagão terrível, né? Onde eles tinham que sacrificar crianças na praça, tinham que fazer muitas coisas terríveis aos nossos olhos. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele passando ali, vem uma mulher daquele povo, uma mulher ali que não conhecia, não tinha o costume de adorar ao Senhor, não tinha o costume de adorar Jesus. Então saiu uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente demoniada. Né? O que eu vejo nessa mulher é que ela saiu ali no meio do povo, né? No meio daquele povo que adoravam os ídolos dele, né? Ela saiu gritando e expondo a sua vida para Jesus, né? Ela expôs, ela abriu as portas da casa dela ali na rua gritando. Eu imagino o quão desespero que aquela mulher estava, que ela não ficou inibida de mostrar a sua vida, o que estava acontecendo dentro da sua casa, né? Ela expôs a sua casa, a sua família para Jesus, né? Ela expôs tudo o que ela estava sentindo, ela se derramou diante do Senhor. Muitas das vezes nós passamos por provas e lutas, e muitas vezes essas provas ficam dentro da nossa casa, nós não expomos para ninguém, né? Mas aquela mulher, ela tinha tanta certeza que Jesus ele faria algo na vida dela, que ela saiu gritando: Jesus, está acontecendo isso e isso dentro da minha casa. Jesus, está acontecendo tal e tal coisa dentro da minha casa. Minha filha está miseravelmente demoniada. Eu vejo nesse momento a humilhação que essa mulher, ela se prestou, né, para chamar a atenção de Jesus, né? E quando aquela mulher, ela correu atrás de Jesus, mesmo seguindo, mesmo não servindo ao Senhor, dá para ver que ela conhecia Jesus de ouvir falar, né? Porque ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente demoniada. Então naquele momento a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele não falou nada para aquela mulher. Eu imagino que Jesus, ele já tinha o propósito de passar naquele lugar para encontrar com aquela mulher, né? Então aquela mulher foi correndo gritando e Jesus não falou nada. Então os discípulos de Jesus, que ouvindo também aquela mulher gritar, eles falaram: despede, Jesus, ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Eles ficaram constrangidos, eles ficaram com vergonha, né? E eles não entenderam a dor daquela mulher. Eles não compreenderam, né, o quão aquela mulher estava sofrendo, o quão aquela mulher, ela precisava de um socorro. Então aqui a gente vai fazer um paralelo. Quando você apresenta a sua vida para o homem e quando você apresenta a sua vida para Deus, né? Jesus, ele ficou ali observando, ele não falou nada, né? Mas ele ficou ali observando aquela mulher. Mas os discípulos, assim que aquela mulher pediu ajuda, os discípulos ali, eles eram homens de Deus, sim, mas falando assim como homens, eles falavam: despede ela, Jesus, manda ela embora, ela está nos envergonhando, ela vem gritando atrás de nós, né? Então aqui o que Deus, ele fala comigo, fala conosco através dessa palavra. Meu irmão, não adianta a gente expor os nossos problemas para o homem, não adianta a gente confiar no homem, né? Não adianta a gente querer confiar que o homem resolverá as nossas maiores causas, né? Aquela mulher, ela gritou atrás de Jesus, ela foi atrás de Jesus. Jesus, ele se calou, mas os discípulos falaram: despede essa mulher, Jesus, ela vem nos envergonhando. Hora nenhuma a gente vê os discípulos falando: Jesus, resolve a causa dessa mulher. Jesus, ouve essa mulher, parece que ela está sofrendo muito, parece que ela está com uma causa muito grande, Jesus. Mas eles falaram: despede essa mulher, Jesus. Eu quero te falar, em quem você tem confiado, em quem você tem clamado, quem você tem apresentado,
né? A sua vida. Muitas vezes a gente quer apresentar a nossa vida na rede social. Muitas vezes eu quero apresentar o que eu tô passando na rede social. Muitas vezes eu quero apresentar o que eu tô mostrar o que eu estou passando para um A e B, pessoas que nem temem a Deus. A única coisa que eles vão falar é: despede ela. Que mulher chata, que mulher aborrecida, essa mulher está nos envergonhando. Meu irmão, que Deus ele fala para mim nesse momento: aleluias, confie no Senhor, né? Abra o seu coração para Deus, né? Converse com pessoas que têm a presença do Senhor, né? Converse com pessoas, exponha a sua vida, exponha a sua casa nos pés do Senhor, né? Aquela mulher, ela procurou a pessoa certa, né? Ela foi atrás de Jesus. E o que mais me chama a atenção é a perseverança daquela mulher, né? Ela foi atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Até mesmo ela enfrentou essa barreira dos discípulos falar assim: mulher, Jesus, despede essa mulher. Mas aquela mulher, ela não foi ali procurar os discípulos, ela foi procurar Jesus, né? E mesmo ela vendo a resistência dos discípulos, né, em atender ela, em acolher ela, ela não desistiu. Por quê? Porque ela sabia quem ela estava procurando, né? Ela sabia em quem estava a confiança dela, né? E eu quero te perguntar nesse momento: você sabe onde está a sua confiança? Porque muitas das vezes a gente vai para a presença do Senhor, a gente busca o Senhor e a primeira luta que vem a gente esmorece, a gente quer parar, a gente quer voltar para trás, a gente quer, né, pôr a mão no arado e olhar para trás. Mas aquela mulher, ela nos dá um exemplo tremendo, né? Ela foi ali procurar Jesus. Ela estava buscando Jesus. Aleluia. E os discípulos vieram e tentaram constranger ela. Tentaram fazer com que ela volte para trás, mas ela não voltou para trás por causa de voz dos discípulos, por causa da voz daqueles homens, porque ela sabia em quem ela estava buscando, que era no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ela clamou Jesus, apresentou a sua causa. Jesus ficou calado, né? Então Jesus, ele fala assim: eu não vim, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, o que ela fez? Ela adorou, ela se prostrou a Jesus e falou: Senhor, socorre-me, né? Naquele momento, aquela mulher, ela se prostrou a Jesus como em reverência, né? Era como se ela estivesse aceitando Jesus naquele momento. Quando Jesus falou assim: eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa de Israel, né? Aquela mulher, ela se prostrou a Jesus, como se diz: eu adorava outros deuses. Eu adorava outros deuses que tinham mãos, mas não falavam. Eu adorava outros deuses, mas hoje, Senhor, eu adoro ao Senhor. Ela adorou ao Senhor e pediu socorro a Jesus. E Jesus, ele falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu imagino que muitas pessoas nesse momento teriam desistido. Muitas pessoas se sentiriam constrangidos, se sentiriam até mesmo orgulhosos, né, de buscar Jesus e Jesus falasse isso, né? Literalmente, Jesus, ele chamou aquela mulher de cachorro, né? Mas aquela mulher, ela teve fé, ela teve perseverança, ela teve humildade no seu coração e falou assim: até mesmo, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou: grande é a sua fé, mulher, vai. Quando você chegar lá, vai estar tudo resolvido na sua casa. Meu irmão, sabe que Deus, ele nos chama atenção nesse dia, né? Até onde você vai para receber o seu milagre, né? Talvez Jesus, ele já fez a promessa. Jesus, ele te chamou, você está na presença do Senhor. Mas as atribulações, os constrangimentos, mas as lutas, as pedradas têm feito você parar.
tem feito você olhar para trás. Imagina se aquela mulher, na primeira pedrada que ela recebeu, né, no primeiro constrangimento, na primeira vergonha que ela recebeu ali, se os discípulos tivessem falado, despede ela, Jesus, ela tá gritando atrás de nós, ela tivesse ficado constrangida e tivesse voltado para trás, ela haveria voltado para sua casa sem receber a sua vitória, ela haveria voltado para sua casa sem receber a sua bênção. Mas eu quero te falar, nesse momento você está passando por prova, continue na presença do Senhor. Jesus, ele não nos constrange. Quem nos constrange é o homem. Jesus, ele não vai te constranger, mas Jesus, ele vai querer ver o tamanho da sua fé. Talvez você tenha buscado Jesus e você não tenha visto respostas. Talvez você tenha buscado Jesus e talvez não tenha. Jesus, ele parece que calado, mas Jesus, ele está observando a sua fé, porque a primeira vez que aquela mulher clamou, Jesus, ele se calou. E talvez você tenha buscado e não tenha visto resposta. Eu quero te falar, Jesus, ele quer que você persevere na presença dele. Jesus, ele quer saber até onde vai a sua fé, para que no final ele possa dizer, mulher, homem, jovem, criança, grande é a sua fé, vai, porque a sua fé, aleluias, ela salvou a sua família, né? Jesus, ele quer dizer isso para você no final do propósito. Jesus, ele quer dizer isso no final do propósito, mas muitos têm desistido no meio do propósito, por causa de coisas que têm ouvido, por causa de coisas, palavras que têm ouvido, por causa de momentos que acha que não tem jeito, né? Eu quero te dizer que para tudo tem jeito, né? Não se sinta constrangido, não se sinta constrangido pelo que as pessoas têm falado, não se sinta constrangido pelo que tem acontecido. Jesus, ele não te constrangeu. Jesus, ele nunca lutou contra você. Jesus, ele nunca vai te envergonhar. Mas Jesus, ele quer dizer para você, a tua fé resolveu aquilo que você busca. Mas para você ouvir, para eu ouvir isso, eu tenho que perseverar, né? Porque o processo, ele dói, né? Mas o propósito é Deus te abençoar. O propósito é Deus, ele entregar na sua mão aquilo que você busca. Mas vai depender, não vai depender de Deus, porque depende de mim, se eu vou perseverar. E eu quero te perguntar nesse momento, né? Você aceita perseverar? Você vai perseverar diante do Senhor? Porque depende da sua vitória que você tanto busca, depende da sua perseverança com Jesus. Essa mulher, ela dá um show de exemplo para nós, de perseverança, né? E ela perseverou e ela conseguiu aquilo que ela tanto buscava, né? E a partir daquele momento, a filha dela ficou curada, ficou sã. E as pessoas, eu imagino que ali, quando ela veio gritando, muitos acharam ela louca, porque ali eles não tinham costume de adorar Jesus. Mas quando eles viram o milagre se evidenciar na vida daquela mulher, eles puderam contemplar, né? Aleluia, se aquela mulher estava buscando realmente o Deus vivo, que é Jesus, né? Eu imagino que através daquele exemplo, muitos se prostraram diante de Jesus, né? Muitos ali tiveram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu quero te falar nesse momento, não desista no meio do caminho, não desista no meio da caminhada, não desista no meio do processo, o processo está doendo, continua, você não vai sofrer o resto da sua vida, você não vai ser humilhado o resto da sua vida, né? Você não vai se sentir dessa forma do resto da sua vida se você perseverar, mas se você escolher olhar para trás e voltar para trás, né? Você vai voltar e sem a sua vitória. Mas Jesus, ele me trouxe aqui para dizer para você, continua com a mão no arado, porque você vai ser vitorioso e vitoriosa na presença do Senhor, né? Jesus, ele não vai te deixar ser envergonhada, né? Jesus, ele não vai deixar você na mão, porque Jesus, ele é fiel na nossa vida, amém? Persevera, né? Durante o processo, que você vai receber a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Fica na